Fala, torcedor vascaíno, um forte abraço, um ótimo dia a todos aí, saudações. Falar um pouco desse clube, né, desse time, debater sobre o assunto, próxima partida, crucial aí, né, para a vida do nosso Vasco, no Campeonato Brasileiro de 2025. Muitas dúvidas que ficam pairando, né, pelas notícias de Vasco da Gama. Mas a gente vai fazer aqui um debate rápido, falar um pouco de Vasco, falar com você, torcedor, que chega aqui no canal e dá essa moral, né? Apesar de ter pouco público aqui dando aquela moral aqui pro canal, mas independente disso, a gente vem aqui, se dispõe a fazer um vídeo, colocar a nossa cara, né? Falar a respeito da instituição, em defesa da instituição, é claro, sempre, né? Mas desse time aí, esses jogadores aí que muitos ali não merecem estar vestindo essa camisa histórica, essa camisa gigantesca, estão se apequenando. Os jogadores estão querendo apequenar o clube cada vez mais, mas não vão conseguir. Acho que o Diniz tem que identificar algumas peças raras aí que estão entrando na equipe e não estão fazendo por valer. Inclusive o esforço que a diretoria está tendo aí, né, para pagar salários em dia, tentando resolver da melhor maneira possível a situação do clube, mas ainda temos pessoas que buscam ou querem realmente, de alguma maneira, atrapalhar. Então, essa seria a palavra do momento aqui que veio na mente, mas vamos lá. O Vasco joga nessa sexta-feira agora contra o Internacional, né? Viemos de mais uma vitória, a quinta vitória consecutiva do Campeonato Brasileiro, um jogo pífio contra o Bahia, um jogo vergonhoso, jogadores apáticos em campo, peças nulas totalmente. Matheus França, esse cara deve sumir do Vasco. Matheus Carvalho nem deveria estar vestindo mais a camisa do Vasco. A gente fica sem entender porque o Paulinho ele é sacado dessa equipe, é um jogador que ajudou muito a equipe, independente da contusão que ele teve, tem que ter uma possibilidade ou uma fala sobre o jogador, ele é relacionado, mas não entra. Muito melhor que esse Matheus Carvalho, na minha opinião. Paulinho é muito melhor que esse Matheus Carvalho. Então, entre peças aí que estão fora e possivelmente nem fazem parte mais, né, do elenco para o ano que vem, já foi noticiado aí algumas peças, inclusive o próprio Paulinho, as opções estão sendo opções também nulas, né? Então, o Vasco precisa de um choque de ordem aí, trabalhar a mente desses jogadores, psicologia do Vasco, começar a atuar aí, né? Entender o que está acontecendo. A princípio o Diniz, né, nas suas entrevistas, nas últimas duas entrevistas aí, já foi citado em relação ao elenco, tem alguma coisa acontecendo, não tem nada acontecendo. Então, se não tem nada acontecendo, por que tanta morosidade, por que tanta falta de compromisso com o clube nas partidas de futebol nesses últimos 5 jogos? Destacamos aí sempre o jogo contra o São Paulo, mas os outros do Botafogo para cá foram jogos pífios, realmente de forma vexatória. Não adianta também você jogar com vontade e perder, tem que jogar com vontade, mas com atenção. Falta atenção da equipe do Vasco, falta atenção nos jogos. Aquele gol do Bahia, o Robert Renan falhou muito ali. Ele tem que pular, não tem bola perdida dentro da área, jogadores. Não tem bola perdida dentro da área. Tem que tentar tirar de todas as formas. Se ele consegue cabecear ali, um jogador pequenino de 1,5 m cabeceou atrás dele e fez o gol. Léo Jardim sai um pouco mais também do gol, está muito preso. Quando sai socando, tem bola que dá para encaixar, agarrar. Esse soco ali sobra na frente da área ali. Muitas vezes a oportunidade do jogador chutar, chute para gol. Os jogadores do Vasco não chutam a gol. Muito difícil. E quando chuta para a lua. Nuno Moreira, vergonhoso, jogador que vinha atuando bem. O que está acontecendo com esses jogadores? Então, sexta-feira, como eu disse, esse jogo aí, Vasco e Inter, confronto direto. Eles jogaram aí contra o Santos, empataram em 1-1, estavam vencendo. No primeiro tempo do Inter, poderiam ter
feito uma goleada no Santos, não conseguiram. Segundo tempo, o Santos conseguiu controlar as jogadas e uma finalização de fora da área lá, conseguiram fazer o gol 1-1. Então, é um Vasco de forma vexatória e pífia nessas partidas aí, tendo que melhorar muito. E o Inter também, uma outra equipe também que precisa mostrar mais para os seus torcedores, mas a gente quer mais que eles venham mal mesmo. Mas eles precisam estar pior que o Vasco para o Vasco poder sair com triunfo. Isso é horrível dizer isso, mas é a realidade. O Vasco nessas últimas 5 partidas mostrou que é uma equipe fraca, uma equipe ruim e que precisa de mudanças rápidas, principalmente de mentalidade. Porque esses jogadores já mostraram a sua capacidade com as 4 vitórias seguidas anteriores, né, a essas 5 derrotas catastróficas, vexatórias e repugnantes. Tiveram um período aí bom e agora esses 5 aí que mais uma vez fica cravado na história do clube, não é dos jogadores. Os jogadores passam, vão morrer um dia, vão acabar a vida deles um dia, daqui a 100 anos não existe mais os jogadores, mas na história do clube que fica aí 100, 200, 300 anos, vai estar lá na história uma vez o Vasco 5 derrotas consecutivas e brigando pelo rebaixamento em 2025. Algo que estava praticamente abolido, praticamente fora de qualquer contexto de rebaixamento, e a gente volta mais uma vez com esse pensamento. E uma simples vitória, depois de 5 jogos, uma simples vitória contra o Inter, tira a gente totalmente desse pensamento negativo, mas para isso precisam os jogadores fazerem seu papel dentro de campo, que está difícil fazer, mas a gente como torcedor, acreditando sempre e torcendo sempre para a instituição Vasco da Gama, a gente quer que saia essa vitória, nem que seja aos 49 minutos do segundo tempo, um gol ali, uma bola sobrada ali, o gol do Vasco, e tentar os 3 pontos, esses 3 pontos saiam e consiga essa vitória. E é claro, depois pensar em Copa do Brasil, e o ano que vem o Pedrinho, presidente, diretoria, começar a pincelar alguns jogadores desse elenco aí. Tem jogador que não merece estar vestindo essa camisa, não merece estar dentro do clube, um clube que passa por dificuldades todos os anos, e esse ano mais uma vez pensávamos que seria diferente, mas não vai ser difícil mais uma vez, mas como eu disse, torcendo sempre para o Vasco da Gama, instituição, e mais uma vez faço esse vídeo aqui, depois mais à frente a gente deve fazer uma live aí na quinta-feira, eu e o Kim aqui, e a gente fala mais alguma coisinha. O elenco do Vasco está treinando, né? Vamos ver se eles consigam aí, de alguma maneira, fazer um bom papel nesse jogo de sexta-feira. Felipe Coutinho está voltando, não sei se é muito bom ou é muito ruim. É um cara que vinha fazendo diferença, mas também nos últimos 5 jogos também não fez tanta diferença assim, tanto que o Vasco perdeu. Então, torcer para que esse cara volte e jogue bola e transmita para os jogadores dentro de campo uma efetividade maior, um poder de marcação maior, uma forma de tentar reagir a esses 5 jogos vergonhosos que eles fizeram nós, torcedores vascaínos, passar mais uma vez. E, como eu disse, torcendo sempre o Vascão. Vamos com tudo sexta-feira aí. Quinta-feira, como eu disse, galera, fazer uma live aqui. Quem puder chegar, se puder dar essa moral, eu agradeço. Também, se não puder, se não gosta do canal também, tá tudo de boa. Aqui a gente não tem essa preocupação, não tem essa amarra, tá? Mas sempre colocando aqui para vocês a nossa opinião, falando de Vasco e esperando o melhor para o clube. E para quem possa dar o melhor para o clube, infelizmente, depende desses jogadores aí que estão de forma vexatória envergonhando nossa instituição. Mais uma vez agradeço a quem estiver aí. Forte abraço, saudação vascaína. A torcida do Vasco vem, por meio desta nota, dirigir-se aos jogadores, ao técnico Fernando Diniz, ao presidente Pedrinho, ao diretor de futebol Felipe e ao executivo Admar Lopes. O momento exige responsabilidade, entrega e vontade. A torcida tem carregado, por anos, um peso enorme de frustrações e não aceita mais ver o clube passar vergonha dentro de campo.
A camisa cruz-maltina é pesada demais para ser tratada com indiferença. Estamos vivendo uma temporada decisiva. 2025 não pode ser jogado no lixo. Temos pela frente uma semifinal de Copa do Brasil, uma oportunidade real de virar a página, resgatar a grandeza do clube e entregar ao torcedor um orgulho que há muito tempo é esperado. Por isso, exigimos o mínimo que sempre caracterizou o Vasco: raça, disposição, foco e respeito pela história. Quem veste esta camisa precisa compreender a responsabilidade de representar milhões de apaixonados. Ao mesmo tempo, reafirmamos nosso apoio incondicional ao clube. A torcida estará presente, empurrando, cantando, acreditando, como sempre fez. Mas queremos ver em campo a mesma intensidade, a mesma vontade de vencer, a mesma entrega que move cada vascaíno nas arquibancadas. Que cada jogador, cada membro da comissão técnica e cada dirigente olhe para este momento com a consciência de que o Vasco merece muito mais e que depende de vocês transformar essa chance em conquista. Honrem o Vasco da Gama. Lutem por nós, lutem por vocês, lutem pela história. A torcida cobra, mas também apoia. Vamos juntos virar essa página.